Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa da Engenharia. E aí, agradecendo a parceria com o CREA e com a Associação dos Engenheiros de Monte Alto, a gente está no dia de hoje aqui nesse ciclo de palestras, da segunda semana de segurança do trabalho de Monte Alto. Então hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre as aplicações práticas da NR10. Tranquilo. A NR10, para refrescar a memória de todos, ela trata de serviços, em instalações elétricas. E antes de eu começar propriamente a falar sobre a questão da NR10 e das suas aplicações práticas, eu vou me permitir fazer dois comentários com vocês. Esse slide, na verdade é um PDF do Anuário Estatístico, da Abracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização, dos perigos com energia elétrica. Essa associação foi criada em 2005. Agora, em 2019, ela completa 14 anos. Por que eu estou citando a Abracopel para todo mundo? Primeiro que eu acho que não sou nem associado, não tem nenhum merchan em função disso, mas a necessidade de que as pessoas tenham conhecimento do que está implícito na questão da aplicação da NR10. Como todo mundo sabe, o fenômeno da energia é um fenômeno invisível. Só que essa invisibilidade, sobre alguns aspectos, tem matado e muito. Agora, recentemente, em maio de 2019, foi publicado o Anuário Estatístico, dos acidentes de origem elétrica em 2019, e o ano base é 2018. Então, se vocês puderem observar, nós temos aí um gráfico onde mostra 1.424 acidentes de origem elétrica no ano passado, sendo que deles, nós temos uma situação que nos remete a um dado estatístico bastante importante, que é com relação a choques. 53% daquele total está relacionado com choque de origem elétrica. Então nós vamos ter choque não fatal. Então, só para a gente recapitular, nós tivemos no ano passado a condição de 1.424 acidentes de origem elétrica. E aí tem choque não fatal, tem incêndio, tem descarga atmosférica, tem N situações pelas quais a gente acaba chegando numa situação de extrema preocupação. Pelo menos é o que eu... E aí a gente tem, dividido por região, a questão dos choques elétricos. E nós, estamos ali na região sudeste, e a gente está perdendo só para o nordeste com relação à questão dos acidentes de origem, que geram o choque elétrico. São Paulo, devido à sua pujança industrial, também se destaca, na condição de maior número, de mortandade por choques elétricos.
Isso acaba sendo uma situação informativa, né? E o que a gente pretende, na verdade, é tentar disseminar um pouco a questão da situação da informação, né? E aí aqui a gente faz a seguinte pergunta: quem ainda não tomou um choque elétrico aqui? Levante a mão, fazendo um favor. Quem não tomou, né? Então assim, a grande maioria tomou por algum mecanismo. Eu vou me atrever a dizer que eu acho que as mulheres tomaram mais. Por que que eu acho que as mulheres tomaram mais? Porque, invariavelmente, as mulheres têm o hábito, semanalmente, quinzenalmente, de fazer as unhas, né? Você fez as unhas, tirou a cutícula, tirou, né, dependendo da manicure, tirou um certo bife, né, assim que vocês costumam dizer. Enfim. E aí você deixou a região dos seus dedos mais sensível. Normalmente, o chuveiro residencial não está aterrado. Certo, Bacarim? Se não está aterrado, está propício ao choque. Então, só para relembrar aos colegas, né, da área técnica como um todo, a NR10 é uma das 37 normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que a gente não sabe se ele está extinto, se ele não está, porque paira aí uma nebulosidade para a gente muito complicada. Até por conta de nós sermos profissionais da área de segurança, a gente espera que, né, se reverta de alguma forma para que a gente consiga ter garantias, né, que a saúde e a segurança do trabalhador vão continuar sendo prioridade. Então, a NR10 é uma das 37, foi criada lá pela Portaria 3214 de 1978, passou por uma revisão em 2004, teve prazo para adequação até 2006, 13 anos se passaram, algumas coisas acabaram melhorando, né? Mas como eu mostrei ali, de acordo com o anuário estatístico da Abracopel, a gente precisa continuar tomando cuidado com esse tipo de situação, porque a cada ano, né, e essa é uma grandeza, deveria ser inversamente proporcional e ela está sendo diretamente proporcional, né? Quanto maior o número de choques, maior está sendo a mortandade. E, na verdade, a norma vem para tentar estabelecer alguns critérios para que a gente possa efetivamente diminuir essa questão da mortandade. Então, os objetivos dela: controle dos riscos em instalações elétricas. Isso aí, né, pode ser um canteiro de obra, pode ser o forro da vossa casa, pode ser a empresa que você trabalha, né? E efetivamente a gente precisa ter, né, como situação prioritária também controlar os riscos. Quais são esses riscos? Choque elétrico. O que mais? Queda, trabalho em altura. O que mais? Incêndio, muito bem. Mais um. Queimadura, espaço confinado, e por aí afora a gente começa a aumentar esse leque. E na verdade, com a nova redação da norma, né, objetivou-se, né, foi intenção que fosse melhorado a questão dos procedimentos destinados aos controles de risco elétrico.
como a gente ouve diariamente, né? É assim, ó, pode fazer que não vai dar nada. Alguém desconhece esse termo? Né? E aí assim, ó, pode fazer que não vai dar nada virou mania, né? Para toda qualquer situação. Por favor, né? Quando você for se referir à questão da energia elétrica, que tem muito a ver, né, com a sua vida, porque você está mexendo com algo invisível que você não conhece, faz uso, né, das suas benesses, né, que é, nessa época de calor, a climatização, a iluminação, o ar-condicionado, entre outros. Então, por favor, se atenta a alguns detalhes, né, que é aquela história. Máquina de lavar dá choque. Falando da questão residencial, geladeira dá choque, o chuveiro dá choque, né? E quando for tomar banho, tome banho com um chinelo, tá? Não esqueça, porque você pode escorregar molhado e ter a queda que a moça aqui acabou citando. Então, a gente está voltado à questão de estabelecer procedimento. E tudo na vida que a gente vai fazer, a gente precisa criar uma regra, uma rotina, né? Traçar uma meta para a gente poder seguir. Ou como a gente costuma dizer, fazer a receitinha do bolo. E as mulheres da sala, quem consegue fazer um bolo de cabeça aqui, sem olhar na receita? Opa, 1, 2, 3, vixe, muito bem, parabéns. 20 anos só faz isso. Mas, Oscar, mas assim, os 20 anos estão bem com a memória, né? Procedimentos destinados ao controle do risco das instalações. A gente coloca algumas coisas nesse sentido, porque assim, hoje esse tipo de situação, né? Situação técnica. É a gambiarra mesmo, né? É coisa que a gente efetivamente não deve fazer, porque a gente está se colocando, né? Está se expondo ao risco e está expondo outras pessoas também, porque, né? E na verdade eu acho que esse cidadão aí, ele é muito corajoso, né? Porque... Doente, né? O que você me fala, Cazu? Você acha que tem procedimento numa situação dessa? Ninja, cara. Não, depois do cara na motosserra lá que eu acho que é japonês. É ninja. É ninja. Podemos? Olha aqui. Tem bastante disso ainda, né? Tanto no slide anterior para esse slide, nós temos a seguinte situação. Hoje nós temos as plataformas elevatórias, né? Que infelizmente ainda tem um alto custo. A empilhadeira e o andaime. A empilhadeira e o andaime efetivamente não vão servir para esse tipo de situação. Se a gente for desrespeitar aquilo que a norma está dizendo. E aí, assim... A empilhadeira e o pallet. A empilhadeira e o pallet. Eu já vi empilhadeira em cima da empilhadeira, tá? Exatamente. A lança, etc e tal. Acidentes de origem elétrica, por exemplo, é o seguinte: o caminhão basculante vai deixar areia no sítio. O sítio tem um transformador e é alimentado por uma linha de 13.8. Normalmente o cara levanta, vascula e pega lá numa fase e acabou. Derreteu e aí não sabe por quê. E o motorista vai estar de que jeito? Bermuda e chinelo. Então, né, a gente não vai ter essa condição, né? E se vocês conseguirem observar lá na ponta, teoricamente é para fazer um salvamento. O cara está pendurado lá e ele deve ter sofrido um choque, né? Deve ter tido lá um mal súbito, uma parada ou qualquer outra situação que o levou a esse... E aí o outro vai socorrer. Tá na cachaça essa semana.
Então tá. Numa parada cardíaca, quem aqui faz respiração boca a boca? Ninguém, né? Você faz? Não, é que ela te entregou, isso que eu tô perguntando. Não faz por quê? Porque já não faz mais parte do protocolo, né? E aí, o protocolo diz o seguinte, você vai ter que fazer o quê? Massagem cardíaca. Sempre. Não sei se você vai ter força para poder fazer com que o cidadão, né? Se o SAMU chegar na hora, tá tudo bem pra gente, né? Eu não sei como é que... Monte Alto demora um pouquinho, Iguariba, demora? Matão demora também, viu? Depende dos pontualistas. Esse senhor aí é um senhor que trabalha numa concessionária de energia. Não, ele trabalha. Tá vivo, ele tá vivo, né? Isso aí ele foi mexer lá num prédio onde tem vários relógios, né, medidores de energia, e aí deu lá um arco voltaico de um parafuso que estava faltando aperto, ainda bem, né, que ele estava protegido, e isso, né, amenizou o choque. E aí o anjo da guarda dele, assim, devia estar com uma inspiração tremenda, né? Porque então são situações que a gente precisa lembrar. Esse é um exemplo claro, né? De uma situação de incêndio que tem a ver também com a questão de ser um acidente de origem elétrica. E aí pode acontecer com a gente no posto de combustível, com o celular, com... Quem aqui nunca tomou um choquinho, né, no posto de combustível, quando foi entregar a chave para o frentista? Ou até no carro também, né? Você vai abrir e fechar. Então tá. Então quem não tomou, é assim, das duas uma. Ou o carro está muito novo, ou... Não é muito velho. Ou está bem isolado, né? Não, porque assim, normalmente agora os carros de agora você tira a chave do contato e já libera um pouco mais antigo, você dá a chave na mão do frentista, né? Se não tem uma condição nem a outra, significa que você está bem, você está isolado, né? Sem nenhum problema. E a NR10, né? A gente está falando tudo isso aí, por quê? Porque na verdade ela é uma norma de gestão de segurança, né? Nós temos NR6 que fala sobre EPI, NR12 que fala sobre proteção de máquina, enfim, tem uma imensidão de normas aí. Mas a 10 ela fala de gestão, por quê? Porque você precisa criar procedimento, você precisa fazer com que sejam executadas as tarefas com uma receitinha de bolo. Para evitar o quê? Para evitar o que a gente mostrou ali no começo, aquele número 1.424 pessoas que morreram devido a choque elétrico no ano passado. E de 2013 para cá, esse índice só tem aumentado, tá? Então, quem quiser, procura lá, abracopel.org.br, vai saber daquilo que a gente está... Saber não, vai se inteirar daquilo que a gente está falando aqui. E quais são as responsabilidades? As responsabilidades estão diretamente afetas a quem vai estar executando a tarefa. Quem são esses? Tratando de um assunto, né, de uma visão de fábrica, de indústria, o pessoal da manutenção elétrica. Supervisor, eletricista, técnico de segurança, engenheiro de segurança, enfermeiro do trabalho e assim por diante. É esse pessoal que vai fazer a gestão da segurança dentro de uma empresa para que sejam garantidas condições de saúde e segurança voltadas para as atividades da área elétrica, para que, né, aquilo que a gente faz todo dia, que é levantar e ir para o trabalho, a gente quer no final do dia voltar para casa são e salvo.
E de novo, por favor, esse negócio de não vai dar nada, presta atenção nisso, tá? Fazendo um grande favor. Onde é que ela vai se aplicar? Eu quero ver onde ela não se aplica, né? Porque em tudo que a gente for pensar, nós temos aí a situação do uso da energia. Exatamente tudo, né? Então, ó, construção, hospital, trabalho, né? Químico, petroquímico, enfim, tudo que a gente for imaginar tem energia envolvida. E, infelizmente para a gente agora, nessa época do ano, que esse tempo está dizendo que vai chover um pouquinho e tal, não sei o quê, infelizmente não chove. E para a gente que depende, né, para a gente brasileiro que depende, na sua grande maioria, da energia através do recurso hídrico, ou seja, de usina, a usina é movida por água. Se não choveu, não tem água, vai ter energia que jeito? Vai lá e aciona. Ixi, opa. Não, machinha. Desculpa. Ainda bem que não é o gemidão do WhatsApp, né? Assim eu não passo tanta vergonha assim, né? Tá fora de moda, mas ainda tem nego que cai. Tá fora de moda? Mas ainda tem nego que cai. Então tá bom. É negro, branco, né? Então... Mas não é, ainda bem que não é o gemidão do WhatsApp. Não, tranquilo, isso aí, né? Quais são os maiores impactos da NR10? Lá de trás, né? Isso aí faz parte do item 10.2, ponto não sei o que lá. Ela faz parte da geração, transmissão, distribuição, operação, manutenção. Então, desde que sai lá de Itaipu, aonde a usina gera, né? 10 turbinas para o lado paraguaio, 10 turbinas para o lado brasileiro. As do lado brasileiro são em 60 Hz, as do lado brasileiro do Paraguai são em 50 Hz, 10 turbinas para cada um. E a gente é muito bom, né? Porque a usina foi construída com recursos, né? E o rio é em regime de comodato, porque pertence a ambos os países. Foram gastos 11 bilhões de dólares, né? Dos quais 20% desse valor foi pego como recurso externo. Paraguai, né, eu não preciso dizer que é um país menor que o nosso, com menos recursos. E como é que a gente recebe o dinheiro que foi investido? O Paraguai usa 20% do que produz uma turbina, depois devolve, vamos fazer uma conta fechada, 9 turbinas é devolvida para o Brasil em forma de pagamento daquilo que foi de investimento lá em 1978. Para ver o quanto que a gente é bonzinho. A usina foi projetada para 400 anos. Por problemas de assoreamento, etc. e tal, ela vai durar 125. Nós não estaremos aqui, né? Mas os nossos, esperamos que não, ou que sim. Então, mas os nossos que ainda ficarão, né? E a gente espera que possa ser criado, né? A energia fotovoltaica está aí, então está criando campo para isso. Então a gente espera que a gente diminua a nossa dependência para isso e sejam criados mecanismos para prover a gente de uma maior segurança com o uso da energia. Eu não sei se Monte Alto tem, se Guariba tem, mas eu sei que Matão tem esse tipo de situação aí, né? Por quê? Como é que a coisa acontece, né? O poste é da CPFL, tranquilo? Que é onde ela faz a distribuição. Ah, mas tem cabo de fibra ótica, tem cabo da Monte Alto Net, da Guariba Net, da Process lá em Matão, tá pendurado aí, tem situação de telefonia residencial, tem. Essas outras todas que eu citei pagam para a CPFL um aluguel para estar utilizando o poste. Quer dizer, quem paga somos nós, né? A gente usa o serviço
Só que não tem recurso. Do lado esquerdo, né, nós temos ali um transformador, que é onde manda a energia para nossas casas, os 440, 220, 127, que deveriam estar totalmente, né, tranquilinhos para fornecer para a gente a energia com qualidade. E a gente sabe que isso não acontece porque tem oscilação na rede da nossa casa, do bairro que a gente mora, direto. Por quê? Porque os transformadores estão operando com uma carga acima do seu limite. Outra situação que gera para a gente um risco elétrico. Aí nós vamos ter lá trabalho nas proximidades, né? Então é a construção civil, motor, painel, entre outros, né? Essa é uma das principais obrigações daí da NR10 como aplicação prática. Para todo serviço que a gente vai fazer como manutenção, nós precisamos ter o diagrama unifilar, o esquema elétrico daquilo que a gente vai mexer, atualizado. E isso é um ponto extremamente importante para que a gente possa definir qual tipo de trabalho que a gente vai fazer, né? E faço para vocês a simples comparação. Na vossa casa tem um quadro disjuntor. Você sabe o que cada disjuntor liga dentro da sua casa? Alguns sabem, outros acabam desconhecendo. Isso se a casa tiver um quadro disjuntor. Se não, você vai lá e desliga lá na rua, né? Ou, se a casa tem um quadro disjuntor, vai trocar a resistência num domingo, depois de ter tomado algumas cervejas, né? Vai subir no forro, vai subir naquela cadeira para trocar a lâmpada. Tudo coisa que a gente sabe que não deveria fazer, mas faz. E ainda vai ajudar, né? Ô, vem cá, meu, segura pra mim a cadeira aqui. Aí pega a cadeira, pega aquele banquinho. E o legal, gente, é que vocês não percebem. A gente fala aqui, né? É que vocês estão olhando, né, pra aqui pra frente, né? Mas se vocês verem as expressões faciais de vocês, é o seguinte, né? Fala assim, putz, já fiz isso em algum tá? Então, assim... E aquele banquinho, tem aquele banquinho do R$1,99, né, que você paga lá R$16,90 dele, o pretinho diz que é para 90 quilos, o branquinho para 120 e tal. Não aguenta, né? Não aguenta, então não faz. Não é assim? É só não fazer o teste, né? Porque tem coisa que a gente, né? Era para ter uma vírgula aqui. Era para ter uma vírgula. Então, assim, se vocês observarem, tudo isso só serve para que a gente continue tendo alertas. Nem sempre a gente, né, acaba respeitando os alertas. Vocês vão lembrar de mim, as mulheres principalmente, quando tomarem um choque depois de ter feito a unha. Putz, esse chuveiro tá me dando um tranquinho. Aquele mardito lá falou que eu ia tomar um choque. Então, é assim, né? Quem mandou fazer a unha, né? Ou se não, ô cidadão, faz um aterramento. E fazer um aterramento não é pegar aquele fiozinho que sai do chuveiro e botar num copo com terra lá em cima da janela. Isso não funciona, tá, gente? A coisa não é assim. Então vamos, né? Nós estamos falando de aplicação prática. A aplicação prática vamos tentar conduzir a nossa vida com maior segurança. A gente já está, né, assoberbado de um monte de coisas, né? Hoje é dia 8, né? Quinto dia foi ontem, as pessoas receberam pagamento, a gente está naquela história, os boletos estão chegando, a gente pega os boletos e faz o sorteio, joga para cima, fala assim, opa, esse eu vou pagar, esse eu vou pagar. Joga para cima e vira as costas. Então, são situações, então vamos, né, tomar conta disso com propriedade, porque afinal de contas é a nossa vida, ou de algum ente nosso querido, ou da família, ou do filho, né, ou da esposa, ou do marido, tal. Mas fica a dica, tá? Se você pedir pro seu marido ele não arrumar, você fica esperta que ele tá... Chama eletricista. A priorização, né? Como medida de proteção bastante coletiva, a gente já citou, que é a história do disjuntor.
Essas medidas que estão ali descritas, né, elas são mais para que quando você for fazer uma manutenção industrial. Seccionamento, impedimento de reenergização, comprovação da ausência de tensão, aterramento temporário, tudo isso, né? Na nossa casa não tem isso. A gente vai lá e desliga a chave geral do disjuntor, ou se não vai lá no postinho de entrada de energia, desliga lá, pega uma vela, um farolete e vai fazer o que tem que fazer. Já na indústria, nós temos que seguir dentro da padronização, dentro da questão dos procedimentos, nós temos que seguir isso, que é para garantir que não aconteça nada com quem está trabalhando. E ainda assim acontece. Tá? Então, a gente precisa usar a luva, usar a roupa adequada para a NR10, para que a gente, né, quando for desenvolver o trabalho na indústria, a gente esteja protegido. Para a nossa casa, a gente considera que nós somos pessoas não advertidas, né? Como não advertidas? A gente tem lá um quadro de disjuntor e é uma pecinha, você vai lá, mexe, on e off, ponto. Né? Você sabe o que está lá atrás? Tem hora que é melhor você nem saber. Você só vai lá e usa o botão, para mais nada. O resto deixa para quem tem conhecimento para ir fazer. Eu costumo dizer que assim, que a gente, ao longo desses anos aí na questão da docência, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, ó, você vai fazer qualquer medição, né, de tensão para saber quanto que tem numa tomada ou para saber quanto que está passando de energia ou corrente num cabo, ou você usa o alicate amperímetro ou você usa um multímetro, tá? Tem alguns eletricistas bem mais antigos, né, do que eu, vamos dizer assim, que passam o conhecimento para o cidadão seguinte, olha, o cara vai testar um barramento energizado, um ponto, né, que não está coberto com uma isolação, ele fala assim, ó, bate a mão assim, porque se você bater assim, gruda, né? Então tem energia, a contração do seu músculo é assim. Se você fizer assim, tem energia, você fica grudado. Por que a cerca elétrica não mata? Porque ela tem uma corrente uma tensão de 10 a 12 mil volts e uma corrente baixinha, baixinha, baixinha. Que é aquela situação que quem quiser fazer o teste, coloque uma pilha na língua, né? Com os dois polos vai sentir um choquinho. Brincadeira, não faz isso não, que não é o correto, tá? A profissional da saúde está ali no fundo, já até olhou torto para mim, então assim... Medidas de proteção coletiva para que haja, né, o impedimento da reenergização. Então você tem bloqueio, você tem cadeado, você tem um monte de situações, né, que isso aí é voltado para a indústria, que é onde, de novo, a NR10 está sendo bastante incisiva. E volto a repetir, né, é uma situação para reflexão. Se tem tudo isso, por que está morrendo muita gente ainda? Porque as pessoas ainda não se deram conta do perigo que elas estão mexendo. É aquela conversinha do não vai dar nada, que já é a quarta vez que eu falo hoje, né? Até eu terminar, eu vou falar mais umas 15, para que vocês, por favor, gravem. Então, isso aqui para você fazer verificação de ausência de tensão, quer dizer, tem tensão, tem energia ali, está desligado mesmo, eu desliguei mesmo, na sua casa, eu vou lá, ô mulher, desliga aí, desligou, tá, você desligou mesmo, beleza, você põe a mão lá, toma um choque. Então, né, é uma situação que você tem que efetivamente, né, e para quem trabalha na indústria, você tem lá aquele multímetro que você compra lá no R$1,99, que você paga R$19,90 dele, o azulzinho, o amarelinho e tal, né? Você tem uma categoria específica para ele. É lógico que esses não vêm discriminado qual que é, mas
Por quê? Porque você vai tão somente fazer a medição. É 110 que todo mundo aprendeu, né? E 220. Na verdade é 127. É porque o brasileiro é tão folgado que os 220 ele dividiu por 2 e assim ficou mais fácil para não ter erro. Mas a tensão correta é 127, tá? E 220 volts. É que mais mata, né? Todas matam, né? Todas matam. É gruda mais, né? É porque tem a ver com a situação da capacidade de corrente, né? Então, em 127 volts você vai ter uma corrente maior, né? E isso vai estar associado com N situações. Por exemplo, num chuveiro, você tem um chuveiro de 5.500 watts que você vai ter em 220, você vai ter em torno de 25, 26 amperes. Em 127 você vai ter que usar um disjuntor de 50, que vai dar 44 ponto alguma coisa ampere aí. É isso, Bacarinho? Tá certo, né? Então, capacete, luva, óculos, vestimenta, cinto de segurança com trava-queda, né? Toda e qualquer situação que a gente for ter condição de nos proteger, né? A gente não vai ter uma luva de isolação de 500 volts em casa para poder fazer a troca de um chuveiro, até porque não é para isso. E por favor, no chuveiro não façam aquela emenda e colocam a fita isolante lá, porque você... Sacolinha, essa é nova, essa eu não conhecia ainda. A sacolinha eu não conhecia. Eu conheço aquela que você usa a fita isolante do I99, onde você descascou o fio, tá ali, né? Então, você até espeta o dedo. Faz um gancho assim, depois passa a fita. Faz o gancho, faz a fita, não sei o que, começa a derreter nas pontas, mas na fita isolante não derrete. Só que, né, você já viu o que tá acontecendo. A vestimenta de trabalho, né? Que essa vestimenta de trabalho que é específica para a NR10, para quem trabalha como eletricista de manutenção na indústria, ela garante inflamabilidade, condutibilidade e interferência eletromagnética. São essas 3 propriedades. E o tecido, né, de acordo com a norma NFPA 70E, que é uma norma americana, ele tem que garantir essas 3 propriedades que eu acabei de citar, inflamabilidade, interferência eletromagnética e condutibilidade, após 100 lavagens. Então, nessa roupa tem... Dá licença só um pouquinho. Tem uma folha desse tamanho aqui, ó, uma folha A4. Uma folha A4 nas costas, né? Internamente, para a pessoa fazer a lavagem. Até hoje eu tenho aí alguma coisa de 1.500 horas de treinamento de NR10, eu não vi ninguém levantar a mão que a mulher ou a mãe lava a roupa sem ser do jeito mais convencional. Tirou, pega do cesto, põe na máquina e lenha. Leu aquilo? Não, não leu. Esse também é um dos maus, né, do século, né? A gente precisa começar a fazer a leitura. Porque ela está diretamente relacionada com o grau de segurança. O professor Cazu está aqui, sempre fala isso. O professor Ascari é a mesma coisa, né? Entre outros. A professora Thaís também. Então, assim, qual que é o problema nosso? A gente lê pouco, escreve pessimamente. Ah, mas o que isso importa para a minha vida? Né? Muitos vão sair daqui, né, do ambiente escolar como profissionais. E para ir numa entrevista de trabalho, vai contar muita coisa. Práticas, né? Continuando as boas práticas. Temos lá os nossos invólucros, cadeado. Então tem um mundaréu de coisas, né? Barreiras. E ainda assim, com todo esse tipo de situação, né? Naqueles índices que eu falei, naquele número de mortes que eu disse para vocês, está inserido a situação do pessoal, né,
tentar roubar o cabo de aterramento, tentar roubar o cabo de cobre, tentar roubar o transformador, etc e tal, porque lá tem cobre, né? E aí, com todo respeito a todo e qualquer ser humano, mas eu vou ser, né, antiético agora para citar, né? O nóia da vida não está preocupado com o perigo, ele quer pegar o cobre, vender lá, ou pegar o fio, pôr fogo, derreter para vender o cobre, para ele poder comprar a pedra e seguir. Só que nem sempre ele consegue. Que aí também aumenta a estatística dessa situação. O cara não sabe a qual risco ele está exposto e acaba, né, de alguma forma não, né, tomada estabilizada, DR, que é para poder ter uma proteção em casa, uma proteção adicional, que todo circuito que tiver água, você, né, aquela conversa, né, faxina em casa. Cozinha, joga a água do teto ao chão. Só que esquece que o espelhinho lá tem uma tomadinha e aí, né, ali dentro existe um ponto de energia elétrica que está só esperando o contato. E às vezes você está tomando choque porque a água é úmida, né? E a água é um excelente condutor de energia. Então, por favor, evite jogar água no espelhinho, naquela tomada. Se for muito complicado, peça para alguém lá tirar, para você limpar, né? Passar um pano, lavar, secar e pôr de volta lá. Né? Porque já dá choque. Passa aquela bucha cheia de detergente molhado nisso. E é legal assim, se a gente vai falando, todo mundo vai falando, nossa, eu acho que eu já fiz isso. Eu já vi isso em algum lugar. Então, né? Nós temos lá, ó, né, um quadrinho de disjuntor com tomada. Então, são... E aí você tem lá o aterramento, né? Que esse é um item importantíssimo, né? Toda casa deveria ter um aterramento. Então você tem lá fase, neutro e um terra. Só no quadro de força também. Né? Na verdade, a grande maioria das casas, o que elas têm? Tem lá a torrinha de entrada de energia e tem um fiozinho que sai do relógio e entra lá no porcelanato, né? Que era para ter uma haste ali, já foi, não tem mais. Mas só que isso é para proteger só o relógio, né, da sua casa. Porque o sistema é regime de comodato, então o relógio não é seu. Se alguém discordar, é só não pagar a conta de energia. Leva embora. Eles vão lá, depois da terceira vez, eles pegam, arrancam o relógio e levam embora. Tá? Se você conseguir ficar 3 meses com esse calor sem energia, parabéns. Aí nós temos lá, ó, né, que aí é item de padronização, que o cabo de aterramento sempre vai ser da cor verde, com risco amarelo e etc e tal. São detalhes, né? Tem, né, a grande importância, e aí eu não tenho conseguido observar muito isso aqui em Monte Alto, mas em Matão é assim, ó. Matão o pessoal tem o costume de andar na rua e não na calçada. E é 1 ou 2. 1 ou 2 por quarteirão. Esquina. Então assim, por que eu estou citando isso? Porque normalmente a gente vai ter uma situação que tem sinalização. E aí se você dá uma buzinadinha com o carro ou com a moto, o cara ainda te xinga. Mas, né? Por quê? Porque a sinalização é para divertir as pessoas, né? Advertir, olha, isso aqui está perigoso. Quem aqui já não, no seu local de trabalho, já não viu uma situação daquela com uma fita zebrada, um cone, não sei o quê? Quem respeitou? Mercado, né? O pessoal do mercado está lavando o mercado lá e bota aquela plaquinha amarela. Cuidado, piso escorregadio. Não, a placa tá aqui, que legal, né? Puf, vou ali. Ou se não, aquela que é mais assim, ó. Acho que vocês ainda não vivenciaram essa, né? O cara tá andando em qualquer lugar, né?
no quarteirão, na rua, em casa, no trabalho, o cara vê uma pedra lá no chão. Nossa, o que essa pedra está fazendo aqui? Desvia. Uma vez, 2, 3, 4. Um dia ele tropeça, né? Dá aquela trupicada na pedra, vai lá, vai para o hospital, passa ali no dia seguinte com a muleta, né? Nossa, mas não tiraram essa pedra daqui ainda, né? Quer dizer, a gente fica sempre esperando que o outro vá fazer as coisas. De novo, não vai dar nada, né? Aí tem a ver com sinalização. E um exemplo clássico pra gente aqui. Eu estou citando Matão porque é onde eu moro. Não sei, Monte Alto e Guariba, mas Matão tem um problema que as pessoas não compraram o carro com um certo acessório, porque ficava mais caro. Seta, né? O pessoal não sabe o que é seta. É opcional. Então assim, ufa, ainda bem que não é só lá, aqui também, né? Tem. Não, aqui cada 15 Então assim, tem um Zé Ruela vindo na contramão sem seta. então, o que é isso? Tem a ver também com uma situação de sinalização. Então, tudo que a gente está citando aqui são exemplos para todo mundo, mais do que claros, né? Que a coisa precisa ser resolvida de uma outra forma. A gente precisa passar a enxergar as coisas com um outro olhar. E a gente não faz isso. Precisamos identificar o circuito, que é aquilo que eu falei, né? Se você tem o circuito identificado na sua casa, por exemplo, você sabe que aquele disjuntor vai desligar a tomada da sala tal, do quarto tal, vai desligar o chuveiro, vai desligar a sua banheira de hidromassagem, o seu motor de piscina e assim por diante, tá? A sua quadra de tênis, desculpa, esqueci da quadra de tênis, né? Da sauna e quadra de tênis. Então assim, estando identificado, vocês vão ter condição de, né? Tudo isso sempre é para coibir ou para mitigar, ou seja, para minimizar a questão dos acidentes, né? Eu comecei a minha fala perguntando quem não tinha tomado um choque ainda. Ainda bem que a gente está aqui, né? Tomou o choque, mas a gente está aqui ainda, porque tem muitos que tomaram o choque, não sobrou para contar a história. Eu falei das mulheres que gostam de jogar água, eu vou falar dos homens agora. Eu falei, senão vai pegar mal para mim, né? Senão o negócio é assim. Qual que é o pior problema para o homem com relação ao choque elétrico? Qual que é o pior problema com o homem, né, que está relacionado aos efeitos do choque elétrico? Então você vai ter alguns problemas relacionados àquilo que a gente chama de disfunção erétil. E detalhe, dependendo da intensidade do choque, né, isso pode acontecer em até 6 meses. Então cuidado, hein? Lembre-se, fica a dica aí, tá? Olha lá, acabei de falar nele, né? Então assim, ó, tem ali um desfibrilador, né? Que vai servir para, de alguma forma, dar uma acordada, né? Você gostou agora, né? Tá tranquilo. Esse item é importante porque as responsabilidades, elas costumam ser solidárias, ou seja, né, voltando a falar da questão da empresa. A empresa é obrigada a fornecer os EPIs corretos para que você possa trabalhar, né? E falando especificamente dessa função, que é a função de eletricista, né? Voltada à condição elétrica, ela tem que exigir o seu uso, é obrigação sua zelar e quando não estiver funcionando mais pedir para trocar. E aí nós temos agora a situação que é assim, ó, as empresas estão terceirizando ou quarteirizando os seus serviços, né? Então vamos pegar aqui exemplo, a Hudson tem lá a manutenção elétrica
né, um ou dois eletricistas, mas serviços de grande porte ela terceiriza. Só que ela terceiriza esses serviços, mas pede todos os procedimentos que estão instalados na INR10. Porque ela vai ter que ter algum respaldo de quem vai estar prestando serviço, vai estar prestando serviço, além de com garantias, né, com qualidade, mas também respeitando os itens da norma. Essa última aqui é uma coisa, né, legal. Todo mundo pode exercer o direito de recusa. Quando? Quando ele considerar que aquela situação que ele vai fazer o serviço, ela oferece um risco grave e eminente. Que não vai dar nada. Exatamente, Zé. É isso aí. Essa história do vai que não vai dar nada, tá aqui, ó. Você pode, né, de acordo com a convenção da 8, o decreto não sei o quê, você pode usar o seu direito de recusa, que inclusive ele está preconizado na CLT, para que você possa, mediante, é lógico que tem aquela conversa, né? Olha, você pegou o serviço para analisar e falou assim, ó, não tem condição assim, assim, assado. Você tem que ir lá e fazer o documento por escrito, né? Fazendo o relatório da condição para aquela ordem de serviço, para aquilo que você vai executar enquanto atividade, que não existe condição técnica para isso, ou seja, não tem segurança, né? E você está exposto a um perigo que, né? O que você faz? Registra e entrega para o seu superior imediato, mediante, obviamente, em duas vias. Pede o aceite dele no documento, que assim ele vai, né, você vai estar resguardado de qualquer situação futura. São essas as condições que a gente imagina. As dificuldades na implementação da NR10. Eu acho que a dificuldade aí é a dificuldade do brasileiro, né? De se organizar, de estabelecer alguns critérios. Por quê? Porque o prontuário das instalações elétricas, ele está relacionado a empresas que possuem, né, uma carga instalada acima de 75 mil watts. Então, são N procedimentos de trabalho de segurança que as empresas têm que criar, promover, validar. Quem que vai assinar? A equipe da gestão da segurança da NR10. Por isso que eu disse lá atrás que é uma norma de gestão, né? É um trabalho que envolve quem está executando a tarefa, o superior imediato, departamento médico, departamento de segurança, diretoria da empresa, né? Por conta do alto investimento, né? E por conta de uma situação que é extremamente crítica, que é com o cuidado com a vida. Tranquilo? O treinamento que tem que ter, né? Graças a Deus, quem pode fornecer treinamento de NR10 é só o engenheiro eletricista. O engenheiro do controle e automação não faz isso, o mecânico não faz. Assim como o engenheiro mecânico assina vaso de caldeira e pressão e é só ele que o faz, outros não conseguem, a não ser engenheiro civil que tem algum artigo na sua carteira. E assim vai, né? Então você precisa ter um treinamento de 40 horas, que é o treinamento básico para a formação, né, de NR10, onde você vai ter 24 horas de risco elétrico, 8 horas de combate a incêndio e 8 horas de primeiros socorros. Então dá 40 horas. A sequência é o curso de CEP, que é o curso que quem vai trabalhar próximo ao sistema elétrico de potência, para quem vai trabalhar dando manutenção em cabine primária, por exemplo. São mais 40 horas, que envolve também a questão do procedimento de trabalho, né, do primeiros socorros e assim por diante.
As dificuldades que tem. A roupa, né? A roupa, cada muda de roupa custa em torno de, na faixa de 300 a 400 reais. E isso, se você dá 2 trocas de roupa para o funcionário, você vai ter um gasto considerável aí. Depois você tem a questão da desenergização, né? Da elaboração e implementação de procedimentos de trabalho. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a seguir regras, né? Nós estamos ainda, infelizmente, vivendo numa condição que é a lei do Gerson. A lei do Gerson é onde todo mundo quer levar sempre vantagem, ou onde a gente sempre dá um jeitinho para as coisas. A gente dá jeito para um monte de coisa, a gente só não dá jeito para a morte. Para alguns, tá? Na verdade, para outros a morte é só a passagem desse plano para um outro plano. Mas aí é uma questão de religiosidade, a gente não vai entrar nesse mérito, tá? E aí nós temos lá, por enquanto, né? A gente tem o Ministério do Trabalho, que é aquilo que eu disse para vocês, né? Eu espero que haja aí uma luz lá que continue dando essas garantias para o trabalhador. Haja visto, né? Que a grande maioria que aqui está ainda vai demorar um pouquinho para aposentar, né? Um pouquinho? Um pouquinho. Né? Quantos é? 20, 30, 40. Então tá bom. E era isso que eu tinha a dizer, e eu estou à disposição para qualquer dúvida que se fizer necessária, antes da gente tomar as providências lá com relação à questão dos sorteios que vão ser promovidos pela Ana Rita e pelo Paulo, né, os parceiros aqui da associação. Como que é a frase que você falou? Você veio falando com o decorrer do slide? Isso não vai dar nada. Eu tenho um exemplo para te citar. Gente, espera só um minutinho, por favor. Eu tenho um exemplo para te citar grave, bem recente. Aconteceu ontem à noite em Santa Ernestina. Uma senhora pediu para trocar o botijão de gás. O rapaz foi, trocou o botijão de gás. Ela fechou a casa e foi para a igreja. Ela voltou da igreja, foi entrar dentro da casa dela, o vizinho gritou: Dona Maria, não abre a porta e nem acende a luz não, tá cheirando gás, eu vou aí com a senhora. A Dona Maria não ligou. Aí ela falou a frase que você falou. Não vai dar nada não, né? Não vai dar nada não. Ela abriu a porta, acendeu a luz, explodiu a casa inteira, ela morreu de manhã. Com 90 e pouquinho por cento do corpo queimado. Olha, é para arrepiar, né? Então, o exemplo que a colega aqui acabou citando, né? Acho que todo mundo ouviu. E assim, isso aconteceu por quê? Porque houve o vazamento de gás, né? Ela fechou a casa, foi para o culto e, muito embora ela tenha sido avisada pelo vizinho, quando ela colocou a mão lá no disjuntor para poder acioná-lo, o que ela fez? Ela criou uma faísquinha, a faísca que ela criou acionou toda a situação e aí, infelizmente, ela veio a óbito hoje, né? Uma situação, 99% do corpo extremamente queimado. Judiação, né? Se tivesse, de novo, ó, né? Não vai dar nada. Você acha que E deu. vai acontecer? Fala, Zé. Só frisando um pouco o que o Toninho falou sobre os procedimentos, tá? Isso, gente, a gente tem que estar isso na mente quando for trabalhar, você tem que estar na mente procedimento. Para a gente observar isso, existe na região aqui, CPFL, Benedito Tobassi, passem a observar o trabalho deles. Eu canso de falar isso na classe. Às vezes eles vêm lá para te fazer para desligar uma energia, tá? Eles ficam meia hora fazendo o procedimento. Sobe lá, desliga,
dá 2 minutos, desce, entendeu? Então isso é procedimento. Não sai da empresa se não tiver o procedimento. Isso a gente tem que ter esse cuidado dentro da empresa onde a gente for trabalhar ou na própria casa nossa. Tá? Mais alguém? Então tá bom. Então, obrigado pela presença, viu?